Boa tarde ou boa manhã, né? Estamos aqui agora e falaremos sobre condutas antirrábica, tá? Iremos discorrer sobre as situações que indicam a vacinação antirrábica ou o soro antirrábico, ou só observação do animal. Preste muita atenção que o Ministério da Saúde ele tem atualizado com muita frequência através de informes técnicos sobre a vacinação, sobre a profilaxia antirrábica, porque existe toda uma análise da situação epidemiológica dessa doença no Brasil. O Ministério se baseia para dar conduta se inicia vacina, se cão e gato ou animais silvestres ou morcego são animais de alto risco para a transmissão de raiva, através de estudos descritivos, onde existe todo um acompanhamento da vigilância epidemiológica na testagem de amostras de cérebro desses animais para verificar a frequência da infecção do vírus antirrábico. Se em determinado grupo de animais a frequência é maior, nos estudos, nos levantamentos do Ministério da Saúde, então se indica condutas que preservem, né, condutas mais exigentes, por exemplo, o soro, por exemplo, a vacina. É o que ocorre na situação do morcego. O morcego é um animal que ainda se encontra muitas infecções do vírus da raiva nesse grupo, né, nos quirópteros, nesse grupo de animais. Por este motivo, ele é um animal de maior risco hoje para a transmissão de raiva. E então, isso emerge a avaliação dos animais, além da situação da disponibilidade de soro e de vacina pelo próprio Ministério da Saúde, a revisão sistemática de condutas. Porque às vezes está faltando vacina no Brasil antirrábica, e aí o Ministério, ele acaba, e aí soro também, ele acaba mudando, através de informe técnico, a conduta. Então, tivemos uma última modificação no ano de 2019, que eu passarei um pouco mais adiante em aula, que modificou bastante quanto a cão e gato, devido à situação da epidemiologia, né, epidemiológica, onde não se encontra quase infecções pelo vírus da raiva em cães e gatos, como também pela falta de vacina, justificado pelo informe técnico, e pela falta de soro em que se encontra o mundo, inclusive o Brasil. Então, vamos iniciar essa nossa primeira etapa sobre conceitos básicos, porque existe toda uma lógica para poder prescrever a vacina ou prescrever o soro. Então, é muito importante que entenda o que tem por detrás dessa lógica, que é toda a questão clínica, toda a questão fisiopatológica da doença raiva. Então, vamos começar a nossa abordagem. Tá? Primeiro, doença raiva. A doença raiva é uma doença causada por um vírus. Esse vírus ele tem neurotropismo. Ele, ao infectar uma pessoa, um animal, ele busca, através das vias sensitivas, chegar até o sistema nervoso central, para que aí ele possa causar a encefalite extremamente grave e mortal, que é a doença raiva. Os acidentes, veremos um pouco mais adiante, eles são classificados entre leve ou acidentes graves, porque necessariamente o vírus da raiva precisa encontrar uma terminação nervosa periférica para que ele possa seguir o caminho da mesma ao sistema nervoso central. Então, lesões que propiciem um encontro mais rápido desse vírus, da raiva, do rápido vírus, com fibras nervosas, com terminações nervosas, são lesões mais graves. Né? Isso veremos um pouco mais adiante. Cabe aqui ressaltar que toda conduta para a raiva é muito protecionista, porque a raiva é uma doença, segundo a literatura, com um índice de letalidade
muito alto. Nos seres humanos beira a 100%. Então, todas as pessoas que se infectam com o vírus da raiva fatalmente irão falecer ao desenvolverem os sintomas da encefalite. Existem raríssimos casos encontrados na literatura que sobreviveram, porém ficaram acamados, ficaram com doença neurológica irreversível, com situação de paralisia total, e logo depois da cura foram a óbito. Então, de fato, não há cura para a doença raiva até o presente momento. Daí se faz de extrema importância a questão da profilaxia, né, que a gente tem que entender o conceito do que é profilaxia. É um conjunto de medidas tomadas para evitar que a pessoa ela adquira uma doença. Tudo que é pré à doença chamamos de profilaxia, tá? Seria a prevenção. Primeiro ponto, então. Falamos sobre a doença raiva, que é uma doença grave, que é uma doença mortal, que é causada por vírus, que esse vírus tem que penetrar através de uma arranhadura, de um ferimento, de uma mordedura do animal. É importante salientar que a doença raiva é uma doença exclusiva de mamíferos, devido à constituição do sistema nervoso central e periférico dos mamíferos. Só é possível ter infecção de raiva em animais mamíferos, não é possível ter infecção de raiva em outros animais, é exclusiva de mamíferos. Tá? Isso é um ponto importante a ser abordado. Falaremos agora da vacina antirrábica. A vacina antirrábica tem evoluído ao decorrer das décadas. Começamos aí com a vacina influenzarida Palácios, que é uma vacina com vírus atenuado. Ela não está mais disponível na rede pública devido ao evento adverso grave, pois ela poderia causar até a própria doença raiva. Hoje, a vacina disponível amplamente no Brasil e no mundo é a vacina Verulab. Essa vacina é uma vacina no qual tem o vírus da raiva inativado, então o vírus está morto, sendo impossível ter doença raiva da própria vacina. Isso é um ponto importante, então. Qual é o componente da vacina antirrábica? Vírus morto, vírus inativado, ok? Isso é um ponto importante. É uma vacina extremamente eficaz na dose preconizada, eficácia beira aí a 100% praticamente, e é uma vacina que ela tem eventos adversos, mas ela nunca causará a doença raiva. Soro antirrábico. O soro antirrábico está dentro do grupo das imunizações passivas. Significa isso, que ele não vai estimular a resposta imune da pessoa que está recebendo o soro, simplesmente ele vem carreado de imunoglobulinas, né, para que possam agir de forma imediata, encontrando-se, ligando ao vírus e levando ao processo de destruição desse antígeno, do vírus. Então, o soro é em situações bem específicas, porque ele tem vários eventos adversos, dentre os quais risco de reação anafilática. Então, ele só deve ser prescrito em situações excepcionais e, quando prescrito pelo médico, ele deve ser administrado em locais com pronto atendimento, em pronto-socorros, em unidade de UPA, unidade de pronto atendimento, devido ao risco de reação anafilática. O soro, ele deve ser administrado, infundido na mordedura, na arranhadura, no local da lesão, o máximo possível, por uma agulha 13 por 4,5, na técnica de infusão, como se fosse um bloqueio ali sendo executado. E o que sobrar do soro, aí ele deverá ser administrado por via intramuscular, podendo ser administrado nos músculos deltoide, no músculo vasto lateral da coxa e no músculo glúteo. Tá? O soro, ele não pode, ao ser administrado, no mesmo local da aplicação da vacina. Entende-se? No mesmo músculo. Então, um exemplo. Se fazemos a vacina no deltoide esquerdo, o soro não pode ser administrado no deltoide esquerdo naquele momento. Ele tem que ser nos outros músculos naquele momento. Porque
ele ser administrado no mesmo local da aplicação da vacina, ele pode levar à inativação da vacina. Lógico, e analisamos. Mas se o soro, então, ele for administrado em outro músculo, também não vai entrar em contato com a vacina? Não, porque ali os macrófagos vão fagocitar o antígeno da vacina antes que tenha uma ação do anticorpo ligando. Tá? Então, ali vai desenvolver toda a resposta imune. Por isso que não pode ser no mesmo músculo. Tá? O soro vou falar mais adiante, ele é prescrito em situações bem específicas. Tá? É prescrito pelo médico e ele deve ser administrado aí imediatamente, conforme o caso clínico, mas se for administrado por erro depois, ele não poderá ser administrado após a pessoa receber a terceira dose da vacina. Por quê? Porque a partir da terceira dose da vacina, já há produção de anticorpos suficientes para que a pessoa não desenvolva a doença nesse período até a quarta dose. Então, ali o soro já é contraindicado. Então, o soro pode ser administrado 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30 dias após a lesão, porque a pessoa não procurou o serviço, aí ela acaba procurando, mas só vai poder ser administrado quando não foi dado a terceira dose da vacina antirrábica. A partir da terceira dose, não deve se prescrever o soro, devido à questão da eficácia da vacina já, e também, obviamente, seria uma prescrição só incorrendo ao risco do paciente. Falamos agora da notificação compulsória. A notificação compulsória ela é obrigatória e ela é imediata. O que significa isso? Toda e qualquer situação de acidente com mamíferos, mordedura, lambedura de mucosa ou arranhadura, deve ser procedida a notificação compulsória no SINAM, notificação imediata. Lembrando, de acordo com a última portaria sobre notificações compulsórias, é importante salientar que essa notificação imediata ela é a nível municipal. Então, a UBS, o médico deve pegar, além de preencher a ficha de notificação e de investigação do SINAM, também deve pegar o telefone e ligar em até 24 horas do momento do atendimento, em até, para a vigilância epidemiológica. Isso é um ponto muito importante. Nível estadual não é imediata, é uma notificação compulsória, mas sem imediata, né, não é imediata. E a nível nacional também não é imediata. Isso é um ponto importante. Tá? Então, todos os casos de arranhadura, de mordedura ou de lambedura de mucosas ou ferimentos por animais mamíferos, deve ser procedida a notificação compulsória. Então, é da profilaxia pós-exposição. Veremos em outra aula da profilaxia pré-exposição, que ela não é de notificação compulsória. Tá? Pré-exposição não, só a pós-exposição, ou seja, situações de acidente. Quando um veterinário, um profissional de saúde, procura um serviço para fazer a vacinação pré-exposição, ou seja, antes de ter o acidente, a lesão, não deve ser procedida a notificação compulsória. Notificação compulsória é só para o acidente. Ponto, isso é importante. Cão e gato. Os cães e gatos são animais amplamente estudados sobre o período de incubação para a doença Lyme. Então, nenhum cão e nenhum gato sobrevive do momento da infecção, do contato, mais que 10 dias. E do máximo, com evidência científica comprovada, são 10 dias. Por isso, cão e gato domesticado, aqueles cães que têm casa, né, tem dono, que podem ser observados, são animais que podem ser observados para a raiva. Outros animais não podem ser observados para a raiva. Isso é um ponto importante. Tá? Então, cão e gato, devido às situações dos estudos que os avaliaram, são os únicos animais que podem ser observados para raiva. Né? Bom, cão e gato sem sinais de raiva. Cão e gato sem sinais de raiva, ao avaliar a situação, avaliamos que são animais que não mudaram seu comportamento, não estão com medo de água,
não estão com fotofobia, medo de sair à luz, não estão perdendo peso, não estão agressivos. O acidente ocorreu porque estava, por exemplo, defendendo a sua prole. São acidentes de proteção de território, um outro exemplo. São animais que não têm, ou seja, têm, né, motivo para morder. Morderam porque estão se protegendo, ou está brincando com o animal, ele arranhou sem querer. São animais que não têm sinais, não têm sintomas de raiva. Cão e gato com sinais de raiva. São cão e gatos que, de um tempo para cá, de alguns dias, ou de um dia ou dois, mudou seu comportamento. Não querem mais comer, não querem mais sair à luz solar, tem fotofobia, tem hidrofobia, não quer beber mais água. São animais que estão com seu estado de saúde debilitado ou debilitando. Estão agressivos, mudaram o comportamento. Aí são animais com sinais e sintomas de raiva. É importante salientar que aí, quando existe algum acidente, existe um risco iminente da transmissão da raiva. Por isso, o manual muda a conduta. O manual propõe outro tipo de embasamento, outro tipo de conduta. Morcego. O morcego é o único animal amplamente estudado que demonstrou que ele pode ficar assintomático, né, ou oligossintomático para a raiva por um longo período. Embora eles adoeçam e também vão a óbito após se infectar com a raiva, existe um período mais longo. Isso torna o morcego, devido também ao habitat dele, devido aos hábitos do morcego, de eles se lamberem um ao outro, eles ficarem em conjunto, muito perto um do outro, existe um risco iminente nesta situação do morcego. É um animal extremamente perigoso para a transmissão da raiva. Né? Estudos têm demonstrado que a incidência de encontrar o vírus da raiva nos mamíferos, o morcego é um animal muito frequente, que existe uma frequência alta. Não que todo morcego tenha o vírus da raiva, mas todo morcego é de risco para a transmissão de raiva, devido à alta incidência, frequência, que se encontra a infecção nesses animais, muitas vezes assintomática. Animais silvestres. A epidemiologia nos animais mamíferos da raiva vem se modificando no decorrer das décadas. Devido à implantação pelo governo federal da vacinação para cães e gatos em campanha nacional, se conseguiu diminuir bastante a frequência da doença nesses animais, tornando-os de menor risco comparado a animais silvestres que vivem em matas. Coelho do mato, cachorro do mato, raposinha do mato, tamanduá-bandeira, anta e dentre outros animais que se encontram aí nas matas, inclusive cachorro do mato também. Esses animais não existe um estudo assim aprofundado para saber o período de incubação. Então, mesmo que se capture esses animais quando ocorre o acidente, tem que se pensar que os acidentes com esses animais são acidentes de alto risco. Tá? Por isso que a conduta para o animal silvestre ela é diferente da conduta para cão e gato. Tá? Isso é um ponto importante a ser abordado. Tá? Animais silvestres, veremos aí que a conduta vai depender do tipo de lesão. Se a lesão é leve, sorovacinação, notificação em sorovacinação, desculpa. Se a lesão é leve, adendo, vacinação, esquema completo. Se for vacina intramuscular, 0, 3, 7, 14. Então, no dia 0, no dia 3, no dia 7 e no dia 14. São as 4 doses, devem ser administradas obrigatoriamente. Mesmo que o animal foi capturado e que ele não apresente sintomas, deve ser feita a vacinação para a lesão leve. E na lesão grave, deve ser feito já o soro imediatamente ao primeiro contato, notificação compulsória, como é em todos os casos, e a vacinação completa também, no dia 0, a primeira dose, no dia 3, a segunda dose, no dia 7, a terceira dose, e no 14º dia, a quarta dose, isso para esquemas intramuscular. Tá? Veremos mais adiante que existe uma outra proposta do Ministério para um outro tipo de esquema que é subcutâneo, que falaremos um pouco mais no momento pertinente.
Tá? Morcego. Morcego, por ser grave o acidente, independente da situação, lambedura, mordedura, arranhadura, leve, ferimentos leves, ferimentos graves, deve ser feito soro e o esquema completo de vacina. 0, 3, 7, 14. Isso é um ponto importante. Tá? Vamos continuar aí. Agora falaremos sobre rato, ratazana, camundongo, porquinho da Índia. Esses animais foram amplamente estudados também e se concluiu que eles são de baixíssimo risco para a infecção de raiva. Então, nesses animais não há conduta a ser feita, só notificação. Notifica e encerra o caso. Tá? Por quê? Porque ao se infectar com o vírus da raiva, esses animais eles morrem muito rápido, se debilitam muito rápido, impossibilitando que exista algum risco de acidente, de ataque, de mordedura ou algo assim. Tá? Por isso, os animais são de baixíssimo risco. Lembrando que o coelho está aqui em animais silvestres, tá? Portanto, a conduta depende do tipo de lesão, como já falamos anteriormente. Bom, definição de cão e de gato errante. Cão e gato errante são cão e gato sem dono. Né? São cães e gatos que são de rua, que não tem casa, que não é domesticado. Esses animais, é importante salientar, que a conduta é igual do animal silvestre. Vai depender da gravidade do tipo de lesão. Se a lesão é leve, vacina 0, 3, 7, 14 e notificação compulsória. Se a lesão é grave, há de se fazer soro imediatamente, mais vacina, esquema completo também. 0, 3, 7, 14. Então, lembrando, cão e gato errante, o que é? Cão e gato de rua, sem dono. Cão e gato errante, depende do tipo de lesão. Se a lesão é leve, vacina, esquema completo. Se a lesão é grave, soro e vacina. Agora falaremos da observação do animal. O animal observável é única e exclusivamente aquele animal cão e gato. Então só pode se observar cão e gato. Tá? E é o cão e gato que é domesticado. O que é o cão e gato domesticado? É o cão e gato que tem dono. Por exemplo, o cão não sai de casa, fica ali no quintal, acaba mordendo uma pessoa, e aí esse acidente ele é leve. Tá? Então, nesse caso, se ele mordeu porque ele está defendendo o território, obviamente que esse cão, vamos investigar se ele tem sinais ou não de raiva. Não tem sinais de raiva, a conduta imediata nesse caso aí é notificação sempre. Primeira coisa, notificação compulsória. Segundo, observação do animal em 10 dias. Passado 10 dias o animal está saudável, encerra o caso. Tá? Isso é um ponto importante. Tá? Continuando. Esquema por via intramuscular. E, detalhe, observação do animal é deixar ele no habitat dele normal. Não é prender o animal, né, colocar ele a corrente, sendo que ele nunca ficou em corrente. Porque aí seria natural ele modificar o seu comportamento. E às vezes o animal vai ter a óbito, porque mudou muito o convívio dele. Né? Deixar preso, tal. E ele era acostumado solto. Então não pode modificar o ambiente daquele animal que está sendo observado. Tá? Esse é um ponto importante. Com exceção se ele impor a risco a alguém. Né? Aquele animal está com sinais de raiva, aquele animal está agressivo. Então aí se convém sim prender o animal. E aí a conduta já é até outra também, quanto à conduta de vacinação ou não. Esquema por via intramuscular. O esquema por via intramuscular, a vacina ela é a mesma do intramuscular e do intradérmico, isso é importante salientar. A vacina é a mesma. No esquema intramuscular é meio ml da vacina, marquem aí, meio ml da vacina. E ela deve ser administrada no músculo deltoide. Tá? Evita-se administrar em outros músculos, tá? Então no músculo deltoide a vacina. E é importante salientar, se a criança é menor de 2 anos, aí seria no vasto lateral da coxa. Tá? Via intradérmica. A via intradérmica é na face lateral do braço esquerdo. A dose é 0,1 ml. Tá? Com uma curiosidade, 2 vezes. Então, for administrar por via intradérmica, tem que aplicar uma vez, fez a pápula, porque intradérmica a gente sabe que a agulha
13 por 4,5, seringa de 1 ml, e tem que ficar no ângulo de 15 graus só, porque tem que fazer a pápula. Fez a pápula, faz outra próxima. Então são duas cada vez que aplica. Então é 0,1 ml mais 0,1 ml. Isso é um ponto importantíssimo. Tá? Muda também o esquema. Ele passa a ser 0, 3, 7, 14 não, 28. Tá? Então o esquema é feito de novo. Na intramuscular, 0, 3, 7, 14. Na intradérmica, 0, 3, 7, 28. 28º dia. Isso é um ponto extremamente importante. Tá? Então muda o esquema contra a intradérmica. Há duas indicações contraindicações importantes para a vacina na via intradérmica. Tá? Primeira contraindicação, pessoas imunodeprimidas, não deve ser por via intradérmica, tem que ser intramuscular. E pessoas com uso de cloroquina também não vão poder fazer uso da via intradérmica. Isso é um ponto extremamente importante. Tá? Contraindicações da via intradérmica. Acabei de dizer. Obrigatoriedade da vacina. A vacina antirrábica, quando se notifica, quando o médico prescreve, ela se torna obrigatória. Porque a doença raiva é uma doença onde não há cura. Tá? Se a pessoa se nega, deve ser comunicada à autoridade policial. Ou seja, deve-se proceder a ligação 190 para a delegacia e comunicar ao delegado de plantão que aquela pessoa está se negando a receber a vacina prescrita pelo médico. Tá? Isso é um ponto importante, pois a raiva não tem cura. É a única vacina aí que, entre aspas, é obrigatória. Situações de atraso. Nas situações de atraso, deve ser feito o mais rápido possível a vacina. E aí deve ser agendado no intervalo proposto. Por exemplo, vacina no dia 0, terceiro dia, então o intervalo mínimo é aí de 4 dias. Do dia 3 ao dia 7, 4 dias. Do dia 7 ao 14º dia, 7 dias. Então, por exemplo, se eu faço em atraso, ao invés do 7º dia, eu faço no 10º dia a terceira dose da vacina, eu deveria agendar a 4ª dose para o 17º dia. Tá? Então, vamos lembrar, porque tem que ser da terceira para a 4ª, 7 dias no mínimo. Tá? É importante que os intervalos mínimos sejam respeitados entre as doses. Cuidado! Se a vacina for feita por esquema intradérmico, vamos lembrar que da terceira dose, dia 7, para 28º dia, são 21 dias. Então, se atrasou, ao invés de fazer no 7º dia, fez no 8º, eu não vou poder fazer no 28º dia. Vou ter que fazer no 29º. Tá? Tem que obedecer sempre o intervalo mínimo do esquema. Que para a intradérmica, a diferença aí que da terceira dose para a 4ª dose é de 21 dias. Isso é um ponto extremamente importante na questão de situações de atraso. Lesão leve. É muito importante entender como é que se avalia as situações de risco antirrábico. Tá? Lesão leve é toda lesão por mordedura superficial e única, não múltipla, arranhadura superficial, não múltiplas, que ocorram em tronco e membros, exceto mão, pés, pescoço, face, mucosa oral. De novo, lesão leve. Arranhadura, mordedura leve, superficial, não múltipla, em tronco e membros, exceto mão, pescoço, cabeça, face e lambedura de mucosas. Lesões graves. Lesões leves, mordedura leve, arranhadura leve, única, não múltipla, em cabeça, pescoço, lambedura de mucosa, mão e pé. Olha que interessante. O que é lesão leve passa a ser lesão grave se ocorrer na cabeça, face, pescoço, mão e pé.
Ainda, lesão grave. Toda lesão profunda, toda lesão múltipla em tronco e membros. Tá? Isso é um ponto importante. Área controlada ou não controlada para raiva. Área controlada para raiva é a área de testagem sistemática de animais por amostragem e que não circula o vírus da raiva. Ou seja, se conclui que não há circulação do vírus da raiva naquela área. Ok? Isso é um ponto importante. Atenção todos. Vamos falar da avaliação. Para avaliar uma conduta antirrábica, se prescreve soro, vacina ou algo assim, é importante entender que, primeira situação, todos os casos são de notificação compulsória. Ponto. Segundo, temos que avaliar o tipo de lesão. Ela pode, que nós vimos, ser leve ou grave. Próxima situação, avaliar o tipo de animal e as circunstâncias do acidente. Então, são duas coisas que devem ser avaliadas: lesão e o animal. Vamos às condutas. Rapidamente, num resumo rápido que estamos falando aqui agora. Se a lesão é leve e o animal é cão e gato sem sinais de raiva, é só observar por 10 dias. Deixa o animal no habitat dele, animal domesticado, pressupõe-se, né? Porque tem que ser domesticado. Ele vai observar por 10 dias. Se o animal morrer antes de 10 dias, vacina esquema completo. 0, 3, 7, 14. Se o animal não morrer, notificou só, observou por 10 dias e concluiu. Continuando. Se a lesão é grave e o animal não tem sinais de raiva e é cão e gato, o que você faz? Notifica, inicia a vacinação e observa o animal. Porque o animal é observável, cão e gato, domesticado. Dá a vacina dia 0. Dia 3, segunda dose da vacina. Dia 7, vai avaliar. Está vivo o animal? Está. Não faz a vacina. Dia 8, está vivo o animal? Não faz a vacina. Dia 9, está vivo o animal? Não faz vacina. Dia 10, está vivo o animal? Está. Não faz a vacina. Dia 11, encerra o caso. Então fez vacina no dia 0 e no dia 3. Ah, mas se o animal morrer? Se ele morrer, esquema completo. 0, 3, 7, 14. Tá? Então, se ele morrer, esquema completo. 0, 3, 7, 14. Tá? Ah, mas se o animal morrer no dia 9, você não fez vacina no dia 7. Então, vacina no dia 9 e para daqui 7 dias, do dia 9, quarta dose da vacina. Isso é um ponto importante. Tá? Alguma dúvida até agora? Isso é um ponto importante. Tá? Há de salientar aqui, então, que além disso tem que dar o soro, porque não foi dada a vacina no dia 3. Tá? Então tem que dar o soro mais o esquema completo da vacina. E se o animal tem sinais de raiva? É cão e gato, mas a lesão é leve. Vai fazer o quê? Vai notificar, inicia esquema vacinal e a mesma coisa que eu falei agora. 0, 3, no dia 7, o animal está vivo? Tá. Observa só, não faz vacina no dia 7. Até o 10º dia ficou vivo? Ficou. Encerrou. Foi dado 2 vacinas. 0 e 3. Ah, mas se o animal morreu? Soro e vacina. É importante saber que se o animal morreu, soro e vacina. Agora, se a lesão for grave e é cão e gato com sinais de raiva, então deve ser dado soro no primeiro contato, junto com a notificação, mais vacina esquema completo. 0, 3, 7, 14. Ah, mas se for animal silvestre? Já falamos sobre isso. Lesão leve, animal silvestre, notifica, vacina esquema completo. 0, 3, 7, 14. Ah, mas se a lesão for grave? Vacina, notifica, soro, vacina esquema completo. 0, 3, 7, 14. Ah, se for morcego? Não interessa a lesão, é leve ou grave. Se for morcego, vai ser feito notificação, soro, vacina esquema completo. 0, 3, 7, 14. Cuidado. Além de lesões com morcego, que é a mordedura, arranhadura, tem que investigar o contato também. Ah, vamos supor que a pessoa acordou cedo com o morcego no quarto.
Existe risco de ter tido contato com o morcego? Se existir, notificação, soro e vacina. Ah, mas não teve contato com o morcego. Não, então, se não há risco de contato com o morcego, não precisa dar soro e vacina. A pessoa entrou o morcego na sala da pessoa, se tocou o morcego com a vassoura, o morcego voou, foi embora. Não houve contato. Há certeza que não houve contato. Então não se faz nada. Tá? Rato, ratazana, ratinho de gaiola, porquinho da Índia, que fica dentro de casa. Não se faz nada. Tá? Muito obrigado a todos. Voltaremos numa segunda parte sobre condutas. Aí vamos aprofundar ainda mais sobre o que falamos agora. Muito obrigado.